Agora vamos continuar falando de treinamento, mas agora vamos entrar no detalhe. Muita coisa mudou aqui, muita coisa. O treinamento realizado há menos de 2 anos, contado da conclusão do curso, pode ser aproveitado na mesma organização. Você que já leu a NR1 deve estar dizendo, não, faz todo sentido, Caio. Na NR1 já estava dizendo isso, nem precisava falar aqui de novo. Mas com certeza colocaram aqui para reforçar essa ideia. Se já houve um treinamento com esse mesmo conteúdo ministrado há menos de 2 anos, lógico que a empresa pode aproveitar. Detalhe, treinamento na mesma organização. Eu vou dar um exemplo muito claro. Digamos que eu faça parte da CIPA. E aí eu fui treinado, tive um mandato aí de 1 ano, e quando acabou meu mandato eu resolvi que eu ia continuar na CIPA, né? Quando estava acabando o mandato eu fui lá, me candidatei e fui reeleito para a CIPA. Observe que tem 1 ano que eu fui treinado. 1 ano. Olha o que é que está dizendo aqui na tela. Aqui na tela está dizendo se o treinamento foi realizado há menos de 2 anos, ele pode ser reaproveitado, não pode? Pode. Então, pode sim haver um treinamento. Eu necessariamente não preciso participar desse treinamento de novo. Por quê? Porque tem menos de 2 anos que eu fiz esse treinamento e foi na mesma organização. Eu não mudei de empresa, foi na mesma empresa. Nesse caso, pode ser aproveitado todo esse treinamento, sem problema nenhum. Ficou claro isso? Todos esses detalhes estão lá na NR1, mas aí nesse caso seria outro treinamento a respeito da NR1, falando sobre disposições gerais e falando sobre o GRO. Aqui não, aqui é NR5, vamos falar agora das cargas horárias. E para quem decorou que treinamento da CIPA são 20 horas, calma, esquece tudo isso, calma e preste bastante atenção, porque essas cargas horárias vão variar dependendo do grau de risco da empresa. Vamos ver aqui? Em empresa com grau de risco 1, a nossa carga horária mínima são de 8 horas de treinamento. Se ela for de grau de risco 2, a carga horária mínima são de 12 horas de treinamento. Para grau de risco 3, 16 horas pelo menos de treinamento. E aí sim, se ela for de grau de risco 4, nós vamos ter 20 horas de treinamento. Observou aqui? 8 horas, 12 horas, 16 horas e 20 horas, dependendo do grau de risco. Logicamente, quanto maior o grau de risco, mais tempo de treinamento será necessário. E só lembrando que deve acontecer esses treinamentos, né? No máximo 8 horas por dia de treinamento. Não tem como ministrar, por exemplo, nesse dia aqui foram 12 horas de treinamento, tá aqui no certificado. Não. No máximo, 8 horas por dia de treinamento é o que está dizendo a nossa NR5. Vamos continuar e entender aqui que boa parte desse treinamento, dessa carga horária, pode ser feita à distância. É isso mesmo. Como assim ser feito à distância? Olha aqui, a NR5 traz para a gente que para a modalidade presencial, deve a carga horária mínima de cada treinamento ser de 4 horas para grau de risco 2, pelo menos 8 horas para grau de risco 3 e 4. Bom, não se preocupa que agora eu vou explicar direitinho para você, você vai entender isso aqui. Bom, aqui está dizendo que a modalidade presencial tem que ser de pelo menos 4 horas para grau de risco 2. A gente viu ainda há pouquinho que se o treinamento for grau de risco 2, o treinamento tem que ter carga horária mínima de 12 horas. A gente viu ainda há pouquinho no slide anterior. Então, o grau de risco 2 tem que ter pelo menos 12 horas de treinamento. Dessas 12 horas, pelo menos 4 horas tem que ser presencial. Não pode ser à distância. Ou seja, as outras 8 horas pode ser AD, sem problema nenhum. A mesma coisa serve para grau de risco 3 e 4. Para grau de risco 3 e 4, pelo menos 8 horas devem ser realizadas na modalidade presencial. O resto pode ser feito à distância sem problema nenhum. Agora você vai me perguntar o seguinte, tudo bem, Caio, aí está falando de grau de risco 2, 3 e 4. E o grau de risco 1? O que é que acontece? A norma diz o seguinte, que a carga horária do treinamento nos estabelecimentos grau de risco 1 ou para um representante nomeado, a organização pode realizar integralmente à distância. O treinamento pode ser feito completamente EAD. Olha que coisa interessante. Grau de risco 1 ou então para treinamento de representante nomeado. Entenda isso. Não tem carga horária mínima presencial. Pode ser feito completamente EAD. Mas se a empresa quiser fazer presencial, pode fazer também. Porque não tem obrigatoriedade de carga mínima presencial. Mas se ela quiser fazer todo presencial, pode. Todo integral, pode. Ela dá liberdade para a empresa. Então, observa que a gente tem aqui esse termo. Vou até pegar aqui meu apontador. Pode ser realizado integralmente EAD. Está olhando aqui do lado? Pode ser. Pode ser integralmente EAD. Dá liberdade para a empresa se quiser fazer o treinamento toda a distância
grau de risco 1 ou representante nomeado. E para que a gente possa aqui fechar o nosso assunto sobre o treinamento na NR5, vamos falar agora de 2 itens muito especiais. O primeiro item diz o seguinte, que o treinamento realizado integralmente na modalidade de ensino à distância deve contemplar os riscos específicos do estabelecimento. Observa aqui, você acabou de ver que para grau de risco 1 ou então para treinamento de representante nomeado da organização, pode ser feito o treinamento toda a distância. Não foi isso que você viu? Você viu que pode sim. Mas os riscos específicos devem ser contemplados mesmo sendo ensino à distância. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não pode comprar aqueles cursos de pacote pronto e fechado sem o risco específico da empresa. Por exemplo, tem muita empresa que faz cursos EAD e aí ela coloca de forma bem genérica todos os riscos falando sobre segurança do trabalho. Só que nesse curso que ela montou, ela vai vender esse curso para a empresa de construção civil, vai vender esse curso para uma indústria têxtil, vai vender esse mesmo curso para uma empresa de advocacia. Então, ela vai vender o mesmo curso para todo mundo. Com certeza, nesse curso, não vai estar abordando os riscos específicos daquela atividade. Tranquilo? Então, quando está falando aqui que pode ser à distância, ele não está dizendo que é aqueles pacotezinhos fechados que servem para tudo, que são genéricos. Não. Pode ser à distância? Pode, mas deve contemplar os riscos específicos daquele estabelecimento, daquela empresa. E o nosso último item para fechar a parte de treinamento é dizendo aqui que o integrante do SESMIT fica dispensado do treinamento da CIPA. O que é isso? Imagine aqui que algum integrante do SESMIT seja indicado pela empresa, pela organização, para compor a CIPA. Ou então que um membro do SESMIT se candidate à eleição da CIPA e ganhe. Então, ele vai ser cipeiro do mesmo jeito. Só que ele já é um profissional do SESMIT. Sabe o que isso quer dizer? Que ele já tem conhecimento a respeito de segurança do trabalho. Você lembra que lá na NR4 fala sobre o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é o SESMIT? Os profissionais que compõem o SESMIT são engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, ou então um técnico ou auxiliar de enfermagem do trabalho. São profissionais que já têm conhecimento, que têm domínio sobre a área de segurança do trabalho. Então, esses profissionais que são integrantes do SESMIT, se eles forem compor a CIPA, eles não precisam fazer esse treinamento, eles estão dispensados. Essa era a nossa última informação a respeito do treinamento da CIPA e no nosso próximo módulo nós vamos falar sobre a CIPA das organizações contratadas. É isso mesmo. Até o nosso próximo módulo. Bons estudos!